Eu vou colocar aqui um contexto histórico de longo prazo. Eu arriscaria dizer que na agricultura, e aqui falando em agricultura no sentido da palavra em inglês, que inclui agricultura e pecuária também, nós tivemos nos últimos séculos grandes transições. Então, em azul ali, talvez uma das primeiras grandes transições, se é que a gente pode dizer assim, começaram na época das grandes navegações, principalmente por conta dos espanhóis e portugueses. Salvo o melhor juízo, eu sou agrônomo, não sou veterinário, mas me parece que tanto bós taurus como bós índicos não são nativos aqui do continente americano. Então alguém trouxe eles para cá. Então, isso veio na época das navegações. Tampouco me parece que braquiária, que é a principal comida deles aqui no Brasil, também não é nativa do Brasil. Alguém trouxe isso da África para cá. Estou correto? Então, nós estamos trabalhando com algo que não é nativo aqui do Brasil, foi importado. Então, esse foi o primeiro grande choque, historicamente falando. Depois nós tivemos evoluções, seja com a Revolução Verde, etc. e tal. Mas eu queria focar nisso que eu coloquei aqui em uma cor diferente, que é o hoje. Me parece que nós estamos no meio de uma nova grande transição. Do que significa fazer agricultura? Nós temos tópicos, temas extremamente novos, muitos deles absolutamente disruptivos, em andamento exatamente agora. Talvez esse movimento começou há uns 10 anos atrás, 2008, 2009, e eu acho que nós estamos na crista da onda. Isso está acontecendo. Temas como sustentabilidade, que hoje são absolutamente necessários em qualquer business, qualquer negócio. Talvez, eu vou arriscar dizer aqui, eu trabalhei durante 10 anos na iniciativa privada, talvez dentro das grandes corporações, o setor de sustentabilidade ainda não seja assim, desculpa Léo, mas talvez ainda não seja tão importante a nível de fazer com que alguém do setor de sustentabilidade vire o CEO da companhia. Mas provavelmente hoje ele é tão importante o suficiente para fazer demitir o CEO da empresa. Então, a gente viu isso na Vale esses dias atrás, né? Então, já é um sinal muito importante. Inteligência artificial, machine learning, uma coisa absolutamente normal. Eu diria que daqui 15 anos, principalmente numa lavoura de soja, por exemplo, talvez a gente não tenha mais pessoas trabalhando na lavoura. Provavelmente nós vamos ter um monte de drones autopropelidos cuidando da lavoura. Biotecnologia, hoje com 12 mil dólares você compra uma maquininha, tipo uma impressora 3D na China, que faz o mapeamento do DNA de qualquer coisa que você queira. Então, ninguém precisa mais fazer biopirataria na Amazônia. É só colocar alguma coisinha ali e você já sai com um mapa genético num pendrive. Então, biotecnologia. Nós temos inúmeras tecnologias, uma mais nova agora, chamada de CRISPR. Não sei se você já ouviu falar. É uma espécie de transgenia, mas não é transgênico. E aí a grande polêmica hoje é se é transgênico ou se não é transgênico. E aí a grande pergunta que todo mundo quer que não é que a gente responda se é transgênico ou não. Quem precisa responder isso é a China, né, que é quem vai comprar tudo. Nutracêuticos, algo absolutamente, né, muito ligado a health food, etc e tal, absolutamente food tech. Se você entrar no YouTube e digitar food tech, você vai ver um monte de empresas fazendo hambúrguer vegetariano, fazendo carne em laboratório. Esses dias atrás saiu uma matéria dizendo que 2040 vai ser o tipping point, onde as proteínas animais produzidas por food tech vão suplantar a carne criada como nós fazemos hoje tradicionalmente. Então, está acontecendo, inclusive atraindo bilhões de dólares de venture equity para esse tipo de negócio. Eu tive esses dias atrás,
2, 3 semanas atrás, em Bruxelas, você vai encontrar um monte de lojas nas ruas lá de economia circular. Tá na moda. Tive esses dias atrás num evento também em Macapá. Nós estávamos em Macapá falando de tendência de indústria 4.0. São coisas absolutamente disruptivas que estão aí, e aqui cabe a provocação. Será que num momento onde a gente tem tanta tecnologia, tanta inovação, tanta coisa disruptiva acontecendo, será que para nossas iniciativas é suficiente ser incremental? Será que também a gente não precisaria estar pensando de alguma forma disruptivamente? No final do ano passado eu estive na Alemanha num evento patrocinado por o que seria o IBAMA da Alemanha, e foi um evento de 2 dias como esse aqui. E nesses 2 dias de evento houve 2 palestras sobre o mesmo assunto. E desculpem a minha ignorância, mas eu nem imaginava que aquilo existia, que se chama psicologia ambiental. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Psicologia ambiental. Aí eu descobri que já existe um curso de doutorado sobre esse assunto na Universidade de Berlim, e já existe um curso de mestrado sobre isso na Universidade de Amsterdã. Bom, do que se trata isso? Mais ou menos, é bem simples. Uma cadeia, você tem valores geram mudança de comportamento, e mudança de comportamento geram novos hábitos. Então como você criar e mudar os valores de uma sociedade, de uma comunidade, para que isso gere mudança de comportamento e mudança de hábito. É simples. Pensando nisso, eu acrescentei aquela foto, não é muito bonita, fui eu mesmo que tirei, então foi tirada do meu celular, então não está muito legal, mas eu acho que retrata um pouco do que eu estou querendo dizer. Eu tirei essa foto num saguão lá na COP23 em Bonn. Tá? É uma professora com um grupo de alunos. Naquele cartaz eu acho que não dá para ler direito, mas está escrito Save Your Climate. Tá? Mudança de valores, mudança de comportamento, mudança de hábitos. Tá? Talvez eu fui com um pouco mais de provocação do que simplesmente o que a gente precisa comunicar, mas como é que a gente usa essa psicologia ambiental a nosso favor. Bom, desculpe essa introdução, acho que foi um pouco longa, desculpe se ela foi um pouco boring, mas vamos direto ao assunto então. Bom, por que trabalhar em jurisdições e qual o espírito que está por trás disso? A gente tem trabalhado com isso aí, vamos fazer 5 ou 6 anos, e um dos principais desafios naquilo que a gente estava falando de construir consensos, etc. e tal, é a divergência de diálogos, divergência de narrativas, divergência de métricas. Só vou dar um exemplo, pensando no caso brasileiro. Nós temos corporações, líderes corporativos que fizeram compromissos, New York Declaration, Consumer Goods Forum, TFA 2020, compromisso de desmatamento líquido zero em 2020, está logo ali, desmatamento zero, acordo da carne aqui no Brasil, no caso da soja, moratória da soja, temos certificações com Cuts of Date de desmatamento, 2018 no RTRS, 2009 no acordo da carne, a ISCC com 2008, então nós temos várias métricas diferentes para uma mesma coisa que é o desmatamento. Do lado de lá é o lado do poder público, dos governos estaduais. Eles também têm metas, eles também assumiram compromissos. O mais recente agora é o Acordo de Paris, o Brasil tem a NDC,
E um dos pontos da NDC brasileira, por exemplo, é zerar o desmatamento ilegal até 2030. Os estados brasileiros também têm seus compromissos, suas metas. Declaração de Rio Branco, Under 2 MOU, redução de desmatamento em 80%, enfim, desmatamento ilegal zero, mas são diferentes métricas para o mesmo assunto. Quando a gente fala em território, landscape ou jurisdição, e você vai conversar com os atores daquela região, é muito difícil, porque aí cada ator tem uma métrica diferente. O meu sucesso não é o seu sucesso, tá? Então, o diálogo e o consenso, eu acho que, obviamente, é natural que fique mais difícil. Vou aqui fazer mais uma provocação ainda, principalmente do lado público. Você vê que eu não coloquei ali como discurso do poder público ou do político, que talvez seja um elemento importante quando a gente fala de jurisdição ou de avanços nessa agenda. Fala de emprego, de educação, de saúde, de alimento. Ele não fala de meio ambiente. Por quê? Talvez no Paraguai e na Argentina, a Colômbia sejam diferentes, mas aqui no Brasil é muito comum que qualquer político, principalmente no interior do país, que vá e comece a fazer um discurso muito ambientalista, ele não vai ganhar a eleição. Então, isso ainda, quando a gente diz que o político não tem vontade política de fazer tal coisa ou de investir nessa área ambiental, um pouco é por causa disso. Isso não dá voto, ele não faz com que ele ganhe a eleição com isso. Bom, em 2002, 2003, um governador, um dos talvez mais famosos na época, era o governador da Califórnia, na época, o nome dele se chama Arnold Schwarzenegger, você já deve ter ouvido falar. Ele criou uma iniciativa que veio aqui chamar GCF, Governors Climate Task Force, que hoje reúne 39 governos subnacionais, províncias, no caso, dependendo do país, províncias, departamentos, ou no Brasil, estados, que se reúnem, estabeleceram metas, estabeleceram compromissos também para exatamente a mesma coisa que a gente está colocando aqui, desenvolvimento sustentável, com baixas emissões de carbono, etc. Esses 39 governadores fazem parte, os 9 governadores da Amazônia brasileira, governadores da Colômbia, do Peru, do México, Quênia, vários da Indonésia. Esses governadores têm dentro dos seus territórios, dentro dos seus estados, 28% de todas as florestas tropicais remanescentes do mundo hoje. Então, eles têm um certo poder. Todos eles, desses 39, 19 já conseguiram atingir essas metas abaixo dos níveis de referência que foram propostos, como, por exemplo, Red Plus, etc. Dos 39, 38 também têm compromissos de redução de desmatamento, etc. E se a gente fosse pegar todas as reduções que eles já conseguiram, só com redução de desmatamento e somássemos, isso daria algo em torno de 6,8 gigatons de CO2 evitados. Isso é quase o desempenho da Comunidade Europeia no mesmo período. O curioso é que, só como exemplo aqui, CGF, né, Consumer Goods Forum, do lado de lá, o Governor Climate Task Force. São 473 companhias do lado de cá, tem compromissos, etc. e tal. 39 jurisdições do lado de lá, também fizeram compromissos, etc. e tal. O interessante é que só 5 companhias e jurisdições sentaram juntos para conversar ou estão em algum processo
conversando ou buscando algum tipo de parceria. Uma delas é o meu próximo que vai me suceder, então eu não vou me alongar muito nesse assunto. É o caso do Mato Grosso, e quem lidera esse modelo de parceria é o Fernando. Outro é o Acre, que criou uma metodologia, e as outras 3 jurisdições são na Indonésia, principalmente parceria com a Unilever lá. Então me parece que existe um potencial enorme para esse tipo de parcerias, em busca, primeiro, de parceria e depois na busca de algum tipo de consenso. Bom, falando em consenso, eu acho que é importante, isso que eu tentei representar de alguma forma, acho que um pouco a situação brasileira, talvez não seja muito diferente de outros países, mas a gente diz que para a gente conseguir o desenvolvimento sustentável, nós dependemos desses 3 instrumentos. É uma base legal, que estabelece as regras, pode ser legal, lei mesmo, ou também podem ser regras de mercado. A gente precisa ter uma estrutura administrativa, pode ser pública, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, etc. Precisamos ter uma base tecnológica que nos permita fazer o monitoramento, etc. E, principalmente, a gente precisa ter um instrumental que seriam os benefícios e os incentivos decorrentes desse processo todo. No caso brasileiro, me corrija, Caio, se eu estiver falando bobagem aqui, me parece que os incentivos e benefícios são a menor bolinha. É o que a gente ainda precisa avançar. Eu trabalhei durante 10 anos com produtores rurais, pregando, e acho que a palavra é essa mesmo, pregando gestão ambiental em fazendas. E a grande pergunta, eu acho que muito mal respondida por mim mesmo, quase todas as vezes, foi aquela pergunta do o que eu ganho com isso? E geralmente a gente não tem resposta. E aí você fica inventando, seu custo vai ser menor, você vai ser mais eficiente, mas concretamente a gente geralmente passa vergonha. Então, eu acho que, no caso aqui, eu queria só citar 2 colocações importantes. Quando você tem esses 3 instrumentos em desequilíbrio, como está aqui, a consequência disso é que ele gera conflito. Tá? E na intersecção das 3 bolas é o que você tem a base técnica para você conseguir fazer seus avanços. Eu vou me permitir fazer aqui uma comparação, eu sou completamente, só um aviso aqui, eu sou completamente apartidário, tá? Então não é uma colocação política de forma nenhuma. Mas o atual momento brasileiro, por exemplo, quando você tem conflitos, você quer resolver aqueles conflitos. Olhando para esse desenho, a forma que você tem de reduzir o conflito é fazer com que as 3 bolas ali, os 3 instrumentos, sejam do mesmo tamanho, eles estejam em equilíbrio. Nós temos 2 formas de fazer isso aqui. Primeiro, é diminuindo as 2 maiores para que fique do tamanho da menor ali. O ruim disso é porque você vai ficar com a base técnica para avanço pequeno. O segundo caminho, que talvez seja o que a gente está tentando perseguir, é aumentar o terceiro ali, que está pequenininho, e aí de alguma forma você tenta colocar os 3 em equilíbrio, você reduz o conflito, e tem a vantagem de que você aumenta a base técnica para fazer esses avanços que a gente está intentando. Então, toda vez que a gente for pensar em trabalhar numa região, numa jurisdição, ou propondo alguma coisa, eu acho que se eu chegasse aqui para vocês e falar assim, nós estamos aqui no Brasil defendendo a criação de uma nova legislação que vai fazer isso, isso, isso. Se você olhar para isso aqui, você vai dizer o quê? Acho que não vai funcionar. Você vai aumentar ainda mais os conflitos existentes. Tá? Então, acho que essa é a avaliação num nível bastante macro que deveríamos fazer. A grande pergunta é se essas parcerias, se essas conexões, elas são possíveis, se líderes corporativos podem trabalhar junto com jurisdições, com governos estaduais, etc. Eu tendo a dizer que sim, eu acho que é um grande desafio.
eu acho que absolutamente importante, e esse vai ser o meu último slide, tá? Só um comentário final. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar pelo aeroporto de Johannesburg, na África do Sul. Se vocês fizerem conexão um dia lá naquele aeroporto, vocês vão ver esse muro na sala de conexões daquele aeroporto. Eu tirei essa foto lá. Me parece que ser uma mensagem muito interessante do porquê a gente deveria trabalhar dentro de uma jurisdição, e talvez também uma inspiração do o que nós, como mesas redondas e mesa redonda global, estamos fazendo. Já ouvi muitas críticas no sentido de que isso anda muito devagar, as coisas demoram para acontecer, mas eu acho que essa frase retrata um pouco do que a gente está pensando em fazer. Muitas graças, obrigado, acho que está no tempo.